Quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo. E inicia-se agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Bem, a segunda semana da Quaresma iniciou-se com este quadro potentíssimo, com esta bomba semântica que é a transfiguração de Jesus. Uma luz intensa em meio a um caminho, não vou dizer tenebroso, mas nebuloso. Porque onde há sacrifício, dor, onde tem que se lidar com a própria consciência sobre o prisma do pecado e, portanto, da vergonha, não é um caminho luminoso, fácil, simples. Não, é um caminho meio tortuoso. Por isso muitos nem o tracejam, simplesmente não fazem. Passam a Quaresma como se nada tivesse acontecido para voltar a pular e cantar e bater palma na Páscoa. Não, não é possível. A Quaresma, o Espírito nos empurra, equibalo, disse-nos o evangelista ao descrever a ida de Jesus para o deserto. O Espírito empurrou para dentro do deserto. Claro que Jesus não faz nada forçado, mas há a sua natureza humana, que não é pecadora, mas é frágil, sabia que passar fome e, por fim, encontrar o demônio não seria algo agradável. Ninguém quer encontrar o demônio, a não ser que o busque sem que ele tenha nome. O demônio pode ter o nome prazer, pode ter o nome dinheiro, pode ter o nome poder, pode ter o nome impureza, malícia. Bem, ele tem muitos nomes e as pessoas, às vezes nós pensamos de estarmos encontrando nossas decisões e, na verdade, estamos encontrando com ele. Por isso é um dia... Por isso, o tempo da Quaresma é um tempo de convite a esse profundo encontro. A diferença é que, em cada Quaresma, vamos ao encontro deste inimigo, o Apocalipse o chama e a Igreja também serpente, munidos de uma presença profunda. Cristo, o vencedor das tentações, do pecado e da morte. A Quaresma não é colocar-se dentro do deserto sozinho. Não, não seríamos capazes, como em geral não somos. Mas a Quaresma, ao purificar-nos, ao ser um tempo de purificação, intensifica a nossa percepção profunda, de que no deserto temos o Mestre que vai em nós vencer as tentações de Satanás. Por isso, a Igreja, nesses milênios, vai tirando consequências, vai aprofundando os significados desta presença de Cristo num tempo privilegiado de conversão. Por isso, hoje, ouçamos a Epístola de São Paulo aos Filipenses, que foi a segunda leitura, capítulo 3, versículos 17 ao capítulo 4, 1. Irmãos, sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. E porque há muitos,
de quem tenho falado várias vezes e que agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Bem, um texto magnífico da tradição de São Paulo, a carta aos Filipenses, na qual nós percebemos a gravidade da ação do demônio entre os cristãos. Bem, que o demônio atue no mundo, é preciso muita cegueira para não perceber, mas muitas vezes parece que ele está no seu estado natural, parece. Porque lembre-se que depois da cruz e da ressurreição de Cristo, o mundo foi redimido, a criação tem um input novo, obviamente com o seu efeito final escatológico, mas já presente. Mas entre os cristãos causa de fato, se não escândalo, grande tristeza. São Paulo não está falando de gente fora de sua comunidade. Alguns acham que esteja falando dos judeus cristãos. Outros pensam que de fato está falando de uma categoria de cristãos na comunidade de Filipos. Bem, São Paulo não é a primeira vez que ele vai colocar-se no seu papel. Ele não é só alguém que fala de Deus, que fala de Cristo, que fala da graça, da salvação. É alguém que se oferece, e aqui está o aspecto antropológico do cristão, que se oferece como modelo. Sede meus imitadores. Jesus não disse: vós tendes o sal da terra, vós tendes a luz do mundo. Jesus faz uma afirmação antropológica, define-nos. Vós sois luz e sal. Sal da terra, luz do mundo. É, na verdade, um estado de vida, uma característica da nossa existência a partir do batismo. E São Paulo ainda completa: não só olhem para nós, mas para aqueles que seguem o nosso modelo, porque a igreja é fundada sob a fé dos apóstolos, una, santa, católica e apostólica. Bem, no entanto, ele destaca com lágrimas, assim como o mesmo tema aparece na segunda carta aos Coríntios, chamada por isso Carta das Lágrimas. Ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. É uma expressão muito forte. E, de novo, ele vai fazer uma avaliação antropológica. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Vejam, aqui tem vários significados. Pode significar simplesmente aqueles como os gnósticos, que não viam valor nenhum na vida histórica de Jesus e, portanto, na cruz, na morte, etc. Podem ser também judeus, cristãos, que não assimilam, nunca assimilaram plenamente o significado da cruz de Cristo, a cruz somente como escândalo. Bem, as hipóteses são muitas, mas independente de quais seriam os sujeitos, trata-se de uma inimizade perigosa. E como eles são definidos, desenhados, delineados? Bem, primeiramente, com a expressão perdição. Gente que, por ser inimigo da cruz, afastou-se do caminho da salvação, inviabilizou a salvação na própria vida. Depois ele os descreve
concretamente. O ventre é seu Deus. Orgulham-se da vergonha e só apreciam coisas terrenas. Anotem isso. Parece tão contemporâneo, parece tão perto de nós. Gente que ama o ventre, e aqui nós temos várias acepções para serem entendidas. Gente que vive do prazer da carne. Gente que vive uma vida eticamente deplorável, mas se orgulha, inclusive a expõe nas redes sociais. E por fim, gente exclusivamente terrena. Lembre-se quando Jesus reprova a negação de Pedro diante do anúncio da sua paixão. O primeiro, ele diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu vês as coisas somente com os olhos dos homens e não com os olhos de Deus. E às vezes isso tem argumentos interessantes, em nome da ciência, em nome de tantas coisas, uma exclusiva visão terrena da vida. São Paulo contrapõe isso tudo e conclui dizendo: nós esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Então, o terreno que foi santificado vai manifestar-se plenamente. E uma grande recomendação no versículo 1 do capítulo 4: permanecei firmes no Senhor. Isto é Quaresma.